Muito bem, agora a gente chegou à nossa unidade 3, que é a parte dos equilíbrios heterogêneos. Bom, dentro desses conteúdos que serão abordados aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os equilíbrios envolvendo sais pouco solúveis, né? Por isso heterogêneo, né? Então a gente tem que lembrar que o homogêneo, como tem lá no texto da unidade 1, é quando você tem uma reação química e todo mundo está com o mesmo estado físico. Então, por exemplo, a amônia, a gente tem lá H2 gasoso, N2 gasoso, formando NH3 gasoso. Todo mundo é gasoso. Então, isso é um equilíbrio homogêneo, porque todo mundo tem o mesmo estado físico. Aqui não. Aqui a gente vai trabalhar com uma reação onde você tem um deles sendo sólido, né? Tendo aí um precipitado. Então, é heterogêneo, não estão todos na mesma fase. Então, você vai ter lá alguém que é sólido, alguém que é aquoso, né? Então, isso que vai ser o equilíbrio heterogêneo. A gente vai trabalhar com o produto de solubilidade, que é o KPS, né? Então, da mesma forma que a gente escreveu lá o K, o KB, a gente vai poder escrever o KPS para esses equilíbrios heterogêneos. E a gente vai poder fazer o cálculo da solubilidade molar. Ou seja, se eu tenho um sal que ele é pouco solúvel, que ele se dissolve muito pouco, quanto que eu consigo dissolver dele? Eu sei que vai ser uma quantidade muito pequena, mas eu consigo calcular essa quantidade que é possível dissolver dele. E a gente vai estudar também um pouquinho do efeito do íon comum. Esse íon comum, ele consegue deixar uma solução que já é insolúvel, que já precipita muito, ainda mais insolúvel, vai precipitar bem mais ainda, tá? Bom, então aqui a gente tem a questão da solubilidade dos sais, né? Então, o que envolve a solubilidade dos sais? As reações de precipitação, que a gente já estudou, né? Então, o que são reações de precipitação? São reações de dupla troca, nas quais um dos produtos é um composto insolúvel, como, por exemplo, o carbonato de cálcio. Então, aqui, ó, a gente tem o CaCl2, o cloreto de cálcio, reagindo com carbonato de sódio. O que vai acontecer aqui? Uma dupla troca, o Ca com CO3, o Na com Cl. NaCl é cloreto, né? Então, ele vai ser solúvel, vai ficar aquoso, e o carbonato de cálcio vai precipitar. Então, isso aqui seria uma reação de precipitação e vai envolver um equilíbrio heterogêneo. Por quê? Porque eu tenho um sólido aqui, ó. Não é todo mundo no mesmo estado, né? Tá todo mundo aquoso, mas eu tenho um sólido aqui, então é um equilíbrio heterogêneo. Bom, então um composto que apresenta uma solubilidade em água inferior a 0,01 mol por litro, ele já vai ser considerado insolúvel. Bom, então a precipitação de determinados sais nos rins, né, produz lá as pedras nos rins. Então isso pode acontecer no nosso corpo, né, e aí vai causar essa doença. A água na terra também contém sais dissolvidos, né? E à medida que a água passa sobre e pelo o subsolo, vai provocar ou a dissolução ou a precipitação desses sais, né? Então, a precipitação ali do carbonato de cálcio da água do subsolo vai ser responsável, por exemplo, pela formação das estalactites e das estalagmites, né? Que acontece ali dentro das grutas de calcário, né? Que a gente tem ali nas cavernas, né? A formação dessas pontas, né? Ou em cima ali no teto ou no chão. E isso acontece por culpa disso, por culpa de sais que se dissolvem e pingam e por culpa de sais que vão precipitando, né? E aí vai formando ali essas pontas ali nas cavernas. Bom, então pela consideração dos equilíbrios de solubilidade, a gente pode fazer suposições quantitativas sobre o quanto de certo composto que vai se dissolver, né? E aí você pode analisar também fatores que vão afetar essa solubilidade. Então aí a gente tem a constante de solubilidade, que é o KPS, né? Uma solução saturada é aquela que está em contato com um soluto não dissolvido. Então, por exemplo, vamos colocar aqui ó, uma figura. Então, por exemplo, você tem um tubo de ensaio, né? E aí dentro desse tubinho de ensaio você misturou dois compostos, né? Jogou lá dentro, aqui dentro, duas soluções. O que aconteceu? Formou aqui no fundo um precipitado, né? Então, você sabe que aqui dentro desse recipiente você tem compostos que estão aqui na forma de íons, por exemplo, Na+, Cl-, mas você tem aqui
um composto que precipitou. Por exemplo, se você misturou aqui uma solução que tinha prata, né? Você sabe que formou ali uma quantidade de AgCl que ficou no fundo, que precipitou, né? Então, isso aqui é uma solução saturada. O máximo que podia ficar aqui sem precipitar, ficou. A gente vai ter ainda Ag+, a gente vai ter Cl- aqui, ó, sem precipitar, né? Só que saturou. O máximo que era possível dissolver, dissolveu. E o resto foi para o fundo, formou precipitado. Então, isso que é um equilíbrio ali heterogêneo que a gente tem, né? Então, a solução saturada é aquela que está em contato com o soluto não dissolvido. E daí aqui dá o exemplo da solução de sulfato de bário, né? Então, ele é um composto iônico, é um eletrólito forte, vai produzir uns Ba+, e SO4 2-. E a gente vai ter esse equilíbrio aqui, ó. Então, ali, naquele exemplo que eu fiz para vocês, a gente pode representar assim, eu tô falando ali que é o Ag, né? Então, eu tenho o AgCl, que é sólido, que ficou aqui no fundo, só que eu tenho os íons de Ag e de Cl que ficaram dissolvidos lá na água. Então, eu posso colocar AgCl aquoso aqui, ó. Aquoso, né? Então, essa é a representação para esse meu equilíbrio que eu tenho aqui. Eu tenho uma parte precipitada e uma parte dissolvida, né? Bom, então, como com qualquer equilíbrio, a extensão na qual essa reação de dissolução ocorre vai ser expressa por uma constante de equilíbrio, né? Então, essa equação de equilíbrio ela vai descrever a dissolução de um sólido, e a constante de equilíbrio que indica quão solúvel o sólido é em água vai se chamar constante de produto de solubilidade. Então, ali dá o exemplo de como escrever o KPS para o sulfato de bário, né? Então, a solubilidade do produto é igual ao produto da concentração dos íons envolvidos, cada um elevado à potência do seu coeficiente, na equação de equilíbrio. Aqui era 1 e 1, então a gente só tem os íons, não tem nenhum coeficiente, mas depois a gente vai fazer um exemplo que tem. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse escrever o meu KPS, eu ia colocar a concentração dos íons prata multiplicado pela concentração do Cl. Ah, por que eu não coloco dividido pelo produto? Porque a GCl é sólido, vale 1, né? Então, dividido por 1 não vai fazer diferença por aqui. Então, essa seria a representação do meu KPS. É eu pegar e escrever uma constante de equilíbrio. O que é uma constante de equilíbrio? É produto multiplicado pelo outro produto, dividido pelo reagente. Só que eu não tenho ali reagente, né? Não vou precisar dividir pelo reagente. Se eu tivesse um 2 aqui na frente, eu ia pôr um quadrado aqui, né? Mas não tenho, então só ficaria assim mesmo. Então, ainda que o sulfato de bário ele seja excluído na expressão da constante de equilíbrio, um pouco de sulfato de bário não dissolvido deve estar presente para que o sistema esteja em equilíbrio. Então, a constante do produto de solubilidade é a constante de equilíbrio para o equilíbrio que existe entre o sólido iônico e os íons em uma solução aquosa saturada. E nesse caso, né, vai existir tabelas com esses valores de KPS. Para o sulfato de bário, esse valor é de 1,1 vezes 10 na menos 10, né? É um número bem pequeno. Então, quanto menor for aqui, ó, né, quanto mais alto for o expoente aqui negativo, mais insolúvel é a substância, né? E isso indica que um pouquinho só de sulfato de bário vai se dissolver. E olha só, aqui a gente tem algumas atividades para a gente fazer, então, dentro desse tema. Tá, então, vamos apagar aqui. Bom, então lá a gente tem que escrever a expressão para a constante do produto de solubilidade, ou seja, escrever o KPS, tá? Para o CaF2, BaCO3, Ag2, SO4. Então, vamos lá, vamos fazer esses exemplos aqui. Então, vou colocar aqui, ó, atividade. Vamos fazer o número 1. Então, a letra A é o CaF2 e ele é sólido. Então, se eu for tentar dissolver ele, vai dissolver um pouquinho de Ca2+, e um pouquinho de F-. Só que notem aqui, ó, tem um 2, né? Então, vou ter que pôr aqui, ó, 2F-, né? E aí, como que fica o KPS? Constante de equilíbrio é o quê? Produto por reagente. Quem é meu produto?
é o cálcio e é o F menos. E eu não posso esquecer, até vou mudar a cor aqui, ó, pra vocês não esquecerem. Eu tenho um 2 aqui na frente, então esse 2 vira expoente. Então esse daqui, que é o meu KPS, é o Ca2+, multiplicado por F menos ao quadrado. Eu não posso esquecer desse 2 aqui na frente. Aqui é 1, né? Então não vai fazer diferença eu pôr o número 1 aqui, tá? E aí, a letra B. Na letra B, a gente tem o BaCO3. BaCO3, ele é sólido. E aí, eu vou ter a formação do Ba2+, e o CO3, que é 2-, tá? Então, ficou um aqui e um aqui. Então, não vou precisar pôr expoente aqui, ó, é só escrever o KPS. KPS vai ser igual à concentração do Ba, que eu vou multiplicar pela concentração do CO3, né? E aí, ficou sem expoente esse. E a letra C é o Ag2SO4. Ele é sólido. Ó, a prata é um mais, né? Então, eu preciso de 2 pratas para um SO4. Então, eu vou ter que pôr aquele 2 na frente. E aqui eu coloco o SO4 aquoso também. E aí, como que fica o KPS? É só eu pegar lá a prata multiplicado pelo SO4. Estamos esquecendo de alguma coisa? Estamos, né? Aqui tem o número 2, ó. Tem que pôr um quadrado aqui na prata. Então, fica Ag2+ ao quadrado vezes o SO4 2-. E aí, tá a representação da expressão do KPS, certinho? Bom, então voltando aqui na sequência, a gente vai conversar um pouquinho sobre a solubilidade e o KPS. E aí a gente vai fazer também mais alguns cálculos, ok?